Vamos falar agora de alimentação com a doutora Elaine Ferraz. A doutora Elaine é nutróloga e endocrinologista. Então ela vai mostrar pra gente quais são os alimentos que ajudam, que combatem aquele que é o colesterol ruim e também os alimentos que são benéficos pra gente. Muito obrigada, doutora, por ter vindo dar essa consulta pra gente. Vamos começar pelos vilões? Vamos. O que a gente... E primeiro, isso que a gente vai mostrar, a gente tem que cortar, a gente tem que regular, explica pra gente. Vamos lá, o primeiro que eu vou falar é sobre o leite integral. O leite integral, ele tem o mesmo benefício de cálcio, de nutrientes que os outros leites, com uma diferença. Ele tem bastante gordura. Cerca de 4% de gordura é encontrado no leite integral. Então não tem por que consumir o leite integral. Não tem nenhuma vantagem. Não tem vantagem, a não ser crianças e adolescentes. Então há crianças sim por conta da absorção de vitamina D e vitamina E. Vitamina A também. Mas se você é adulto, dá para mudar o leite comum por um leite desnatado, semidesnatado? Semidesnatado, que tem 1,8% de gordura, ou leite desnatado, que tem 0,3%. O problema é só que não é tão gostoso, né, doutora? Pois é, né? A gordura dá o sabor ao leite, mas é uma adaptação. O paladar, ele se adapta. Então, é algo que tem que entrar na rotina. E quando você perceber, você já trocou e já não sente tanta diferença. Só vai ser ruim nos primeiros dias, Só vai ser ruim nos primeiros dias. O que mais que tem de vilão aqui, doutora Elaine? Os embutidos, a gente não pode deixar de falar. Os embutidos entram presunto, mortadela, peito de peru, salsicha. Poxa, eu achando que tô abafando com o sanduichinho de peito de peru. Não! Meu coração partiu agora. Meu coração quebrou em vários pedaços agora. Não é benéfico, né? Os embutidos, eles têm uma junção de carnes. Às vezes tem a carne bovina junto com a carne suína. Tem muito conservante, sal, açúcar e nitrato, que tem um teor cancerígeno. Então não é legal. Não adianta nem tirar só assim a gordurinha, tá em tudo. Tá em todo o alimento, não adianta. Mas assim, tem uma substituição legal. O peito de frango desfiado, ele pode substituir muito bem os embutidos. E é melhor nessa coisa do... é melhor. Controlar o colesterol. O colesterol, sim. Bom, tem um aqui que sempre... Vou te esconder o nome. Sempre aparece na lista dos vilões. Qual é? Que todo mundo que vem aqui falar de vilões sempre mostra o tal do pozinho. É um pozinho? Ah, farinha branca. Não, farinha branca, quase. Açúcar. Açúcar. O açúcar, ele piora o colesterol de maneira direta e de maneira indireta. A maneira direta é porque ele causa uma inflamação, ele piora a flora intestinal, ele é inflamatório. Inflama o intestino? Ele inflama o intestino, ele oxida, então ele piora a absorção dos nutrientes, que são benéficos. E lembrando que bactéria e fungo se alimenta de açúcar, então quanto mais açúcar, mais bactérias ruins. E de maneira indireta, se eu consumir muito açúcar, eu ganho peso. Se eu ganho peso, eu aumento o risco de diabetes e as doenças cardiovasculares. Então, por aí, vai embora. Agora, doutora, substituir o açúcar por mel resolve o problema ou o mel também tem esses efeitos? Não, o pior é o açúcar refinado. Mas o ideal é tirar todo tipo de açúcar. Mesmo os açúcares que são considerados benéficos, que é o demerara, açúcar de coco, são açúcares, né? Se você puder consumir o alimento in natura, sem acrescentar, é muito melhor. Ô, Nath, a Ana Nery tá com uma dúvida aqui. Tem 2 alimentos que disseram pra ela que podem diminuir o colesterol, mas hoje ela ouviu que não, que são vilões. Sim. Água da berinjela e suco de limão. Ela te pergunta, resolve, ajuda ou não resolve? Não tem um estudo comprovando. Eu vou falar um pouquinho sobre o limão. A água de berinjela... nós não utilizamos como fonte para baixar colesterol. É muito mais Vamos o só alimento... virar que a gente tá de costas pra câmera. É muito Nath, mais perdoa a gente falar meio assim, né? Perdoa. É muito mais o alimento in natura do que a água de berinjela. Então, não, é um mito. É mito? É mito. Tá. Voltando aos nossos vilões, tem um vilão delicioso aqui. Sorvete. O sorvete, ele tem gordura hidrogenada, né? Uma gordura trans que entope as artérias. Ele tem 10 vezes mais gordura em comparação ao leite integral. Então é um vilão. Tchau, gente. Sorvete Tchau. Não dá para falar bem. Margarina também negociável? Tira. Margarina
Ela é uma gordura de origem vegetal, então ela também tem gordura hidrogenada, tem gordura saturada e insaturada, mas eu acho que existem substituições melhores. Não precisa abolir completamente, mas uma substituição benéfica é a manteiga. Já melhora bastante. E é mais saborosa. Vamos agora falar de vantagens. Vamos falar de Alimentos que vantagens. trazem vantagens. São os nossos auxiliares aí. Sim. Vamos lá, doutora. Como eu já tinha falado do limão, né? Isso, então limão, laranjas, frutas cítricas, a maçã, a beterraba e Tomate? o tomate, eles são ricos numa fibra. E essa fibra, ele forma uma vilosidade, como se fosse uma geleia de frutas no intestino. Jura? Comer a fruta Comer faz a uma fruta. proteção, uma camada de proteção no Uma intestino. camada protetora, que é um pré-biótico. Então, ele auxilia nas bactérias benéficas. Viu? Você não sabia disso, Essa né? é nova pra mim. Essa também é nova E nesse pra mim. sentido, pode ser o limão, aquele negócio do limão na água quente, também em jejum, é bom? Não precisa ser na água quente. Não precisa, pode ser na água geladinha. Pode ser na água natural. Ótimo. Mas meio limão por dia, além de representar 50% da dose de vitamina C dia, ajuda na diminuição do colesterol. Perfeito. Olha aí, então aquela história do limão na É água, essa é verdade. boa. Maçã e laranja, Elas entram também Mesma com coisa. essa fibra solúvel. beterraba igual? Também. Agora, Nath, falando da beterraba, a Raneide Salvador pergunta se ela pode ser cozida, se ela pode consumir cozida. Pode Porque ela ser fala cozida. que gosta muito, mas tem dúvida no preparo. Pode ser Pode cozida. ser. Não perde Pode. nada. Perde um pouquinho. Perde? Se você consumir ela in natura, raladinha, melhor. Mas pode cozer. Vamos aos heróis aqui. Suco de uva integral e o vinho tinto seco. Vinho pode, então? Vinho pode, né? O que antigamente se falava, uma taça de vinho tinto por dia. Isso é uma propriedade não do vinho, mas da casca da uva. É rico em resveratrol, que é um antioxidante. Então, tanto o suco de uva quanto o vinho tinto são benéficos. Uma tacinha de vinho tinto dia ou 180 a 200 ml de suco de uva. Maravilhoso, mas é essa medida, né? Senão depois o doutor Márcio vai sim, começar a dizer que álcool demais não é bom também, né, doutor? Exatamente. Álcool O problema entra- é a limitação do álcool, mas o álcool em doses pequenas e moderadas pode ajudar. Um pouquinho pode. Agora tem uma excelente notícia aqui. Chocolate. Oba! Tava esperando por esse momento. Não são todos os chocolates e o consumo é com moderação. Chocolate é rico em catequina, mas isso é do fruto do cacau. Então, um chocolate amargo, um chocolate 70%, ele é benéfico até o consumo de 30 gramas dia. O chocolate ao leite, ele só tem 25% do cacau. Então, a gente já não tem essa propriedade benéfica.